Hebreus 11 é o texto que a gente conhece e ouve bastante sobre fé. Fé é a certeza, é a convicção. E Deus precisa restaurar em nós uma certa convicção, uma certa certeza. É uma substância, a Bíblia fala sobre substância. Uma convicção é algo sólido dentro de nós. Não é uma coisa passageira, onde o que você crê eu não sei, porque amanhã acontecer qualquer coisa você já não sabe onde está. Mas tem que ter alguma coisa sólida dentro de nós. Rocha eterna, nosso coração está firmado, é como uma âncora está colocada, amém, lá no céu, amém, nós temos algo sólido dentro de nós, amém. Eu me lembro uma época, logo no início, quando nós estávamos aqui, eu trouxe aquele chama João Bobo, né? Não sei porque João, meu João não tem nada de bobo, né? Mas eu trouxe um bonecão desse tamanho, eu tentei achar um João Bobo, daqueles que chamam, aquele boneco que tem um inflável, que tem um peso embaixo, você bate, ele fica de pé de novo, você bate, ele fica de pé de novo. Eu tentei achar um grandão, porque era uma ilustração desse tamanho assim, nem sei onde ele está. E a minha ilustração era simples, não importa o que você faz, você bate, você pisa em cima, você fica meia hora com o pé em cima, se você solta, ele fica de pé de novo. Puf. Amém. É que nem gato, sempre cai de pé. Amém. Sempre sai de pé. Essa é a nossa vida. Amém. Nós somos crentes, nós somos cristãos, 24 horas, todo dia é domingo, nós sempre operamos assim. Amém. Os nossos olhos são cheios de fé sempre. Amém. Por quê? Porque tem alguma coisa sólida dentro de nós. Tem uma referência dentro de nós. Cristo em nós. Amém. Nós precisamos disso. Nós precisamos estar edificando, solidificados, amém, e enchendo mais e mais, porque o que acontece? As coisas acontecem ao nosso redor. Amém. As coisas acontecem. Amém. Você sai daqui e recebe um telefonema. A Bíblia diz assim, não se atemoriza de má notícia. Você recebe um telefonema, entendeu? É o suficiente para muitas vezes derrubar você. Coisas na nossa vida são suficientes para nos derrubar. Amém. E não precisa ser assim. Deus tem graça, sabedoria, instrução, poder para você lidar com tudo que se apresentar diante de você. E você sair vencedor. Amém? Então existe a fé, essa convicção, essa certeza. Aí ele começa a dar alguns exemplos. Versículo 6. De fato. Ok? Esse é um fato. Não é uma suposição. Essa é uma declaração, a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Não adianta. E mesmo o que me incomoda é quando a gente lê alguns textos, mas a gente continua tentando. Não, mas eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. Sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então, olha só. Você vai viver uma vida andando com Deus. Ok? Se andar na presença de Deus, você vai andar com Ele. Ok? Você está lidando com Deus. Você se dispôs. Eu quero andar com Deus, eu quero servir a Deus, eu quero ser uma bênção. Deus é tudo para mim. Então você é necessário que aquele que anda perto de Deus tem que saber duas coisas. Duas coisas, meus irmãos. Duas coisas. Duas coisas. Pode ser assim e pode ser assim. Amém? É a mesma coisa. Duas coisas, assim ou assim. Amém. Que Deus existe, ok? Se você perguntar para todos na igreja, você crê que Deus existe? Lógico que Deus existe. Amém. Se você perguntar no mundo, Deus existe? Eu acredito que existe um ser, né? Deus existe. Qual é a segunda parte? Ele é galardoador dos que andam com Ele e buscam. Então você precisa crer nessas duas coisas. É necessário
Então, a fé não é só no fato de que Deus existe, mas que Deus existe e Ele é bom, e Ele é fiel, e Ele é grande, e Ele é cheio de amor, e Ele cuida dos aqueles que andam perto dEle. Amém? É necessário que você tenha as duas coisas. É necessário. Fé tem esse componente. Não é só acreditar que Deus existe, esse é básico. É que Ele existe e é bom e Ele tem planos gloriosos e bons para a tua vida. Ele é galardoador daqueles que decidem andar perto dEle. Amém? Amém? Creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, parte dessa solidez da nossa fé, essa nossa caminhada, que está sendo bombardeada e que você está sendo desafiado 24 horas, é continuar crendo que Deus existe. Mas essa parte, meus irmãos, acho que todo mundo já passou um pouco dessa parte. Onde é o nosso trabalho? É crer que Deus é bom, 100% bom. Ele nunca muda, Ele é muito bom e Ele faz boas coisas, Ele tem sempre bons planos, Ele tem sempre boas intenções, Ele te ama, Ele deu prova do amor dEle na cruz, ao ponto de entregar Cristo Jesus, o Filho único dEle, e se Ele entregou a Jesus, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. A nossa fé tem que sair um pouco dessa base que a gente tem, Deus existe, eu creio que Deus existe. Não, esse não é o ponto. O ponto é que Deus é bom e Ele é fiel e Ele vai cuidar de nós. E Ele é um bom Pai, Ele tem bons planos, Ele te ama. Amém? A nossa fé, ela se complementa, ela começa no fato de que Deus existe, porque tem muita gente que é incrédulo. E nem isso diz que é ateu, mas no fundo todo mundo sabe que existe alguém. Então, esse lado de, eu creio que Deus existe, se você crê em Deus, então se você pergunta para as pessoas, você crê em Deus, as pessoas dizem, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. O que ela está dizendo? Eu creio que Deus existe. Amém? É muito genérico. A fé se completa quando você diz, eu creio que Deus existe, e Ele é bom, e Ele é bom para mim. Amém? Amém? Ele tem bons planos. Para mim, para minha casa. Tem bons planos para você. Amém? Amém? Então, a Bíblia diz que é necessário que se você vai incluir Deus na tua vida, você tem que ter duas coisas. Tem que saber que Ele existe, ok? Amém? E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Ele vai sempre estar pensando em algo bom e fazendo algo bom. Toda a boa dádiva vem dEle. Amém? Então, você tem... O que Deus quer? Que você, de alguma maneira, essa é a solidez de você ser um cristão, aquele que crê em Deus, aquele que tem fé em Deus, aquele que foi salvo, recebeu salvação, é onde Deus quer chegar. Que a tua fé cresça, que você seja um homem de fé, um homem cheio de... Amém, que confia em Deus, que crê em Deus, que tem tal confiança em Deus, na capacidade que Ele existe e que Ele vai intervir, e que Ele é bom, Ele está sempre pensando em algo bom para você. Eu sei que pensamentos eu tenho a ter respeito. Amém? Uma das coisas que você vai perceber é que a prática ou a prova de que você acredita que Deus existe e que Ele é 100% bom, é que o que Ele pedir para você fazer, você vai obedecer. Essa é a grande prova. E por alguma razão, amém, Deus tem me chamado a atenção e tem colocado no meu coração, amém, e relembrado a importância da nossa obediência a Deus. A nossa obediência. Como eu disse no início, os mandamentos de Deus são simples. E obedecer e obediência é uma coisa simples. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma coisa difícil para nós. E nós, principalmente nós, na igreja, confundimos o amor de Deus como alguém que entende desobediência, que tolera a desobediência. E, meus irmãos, não há coisa pior
do que ser enganado ao ponto onde você põe na tua cabeça que desobedecer a Deus está ok. E que você, de alguma maneira, acha algo, uma desculpa, porque nós somos assim, no meu caso, Deus vai entender. Nessa situação, Deus também compreende. Se Deus soubesse onde eu estou, Ele ia entender também. É nós criarmos uma lógica de pensamento, uma lógica de raciocínio que sempre se explica ou justifica a desobediência. Porque, meus irmãos, nós precisamos associar algo. Se Deus existe e Ele é galardoador dos que o buscam, e se Ele é onipresente, onisciente, completo, pleno, sabe tudo e tem bons planos, vai chegar momentos na nossa vida que Ele vai pedir para você fazer A e você não vai entender por quê. Amém. Eu sempre digo isso. Eu obedeço a Deus até que eu não obedeço. Eu amo a Deus até que eu não amo mais. Amém. É simples. Eu concordo com Deus até que eu não concordo mais. Por quê? Porque tem alguma coisa na nossa vida que está propenso a, em certas situações, dizer assim, nesse caso, eu posso desobedecer. E, meu irmão, isso é um dano que foi causado na nossa vida, principalmente com essa ideia, e a intenção das pessoas não é errada, mas Deus diz, não, Deus entende, Deus te compreende, Deus, amém, Deus vai compreender isso, Deus é um Deus de amor, compaixão, amém, esse negócio de tolerância. E, meus irmãos, não existe isso. Não existe essa, é uma coisa simples. Deus fala, não faz assim. E nós pegarmos a igreja, a pregação do evangelho e a lógica da religião e fazer as pessoas chegarem à conclusão que está ok não obedecer. Então, qual é a parte que nós brigamos, e é um problema que nós temos, o ser humano tem, é essa segunda parte. Porque se você tem 100% de certeza que Deus é bom, Ele é perfeito no que Ele faz, Ele é maravilhoso, Ele te ama, tem um plano glorioso para a tua vida e as intenções que Ele tem são mais puras possíveis e Ele é galardoador dos que o buscam, isso é o suficiente para você confiar totalmente em Deus. A vida cristã, ou a nossa vida na terra, tem a ver com confiança em Deus. Tudo tem a ver com confiança. Você já viu aquelas cenas de filmes que é um negócio complicado ao máximo e a pessoa dá uma instrução para alguém e diz assim, tu vai ter que confiar em mim nessa situação. Eu preciso que tu fique aqui e não faça nada. Tu vai ter que confiar em mim, porque ele sabe o que está por trás, não dá tempo, ele não pode contar, tu vai ter que confiar em mim. Porque daí eu vou fazer A, B, C. O que ele quer? Deus tem um plano que está em andamento e Ele precisa que você fique parado aqui para que Ele junte essas coisas e conecte as coisas para você. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa diz assim, não aguenta. E aí ela faz uma outra coisa que complica o plano de Deus. E aí o que acontece? Ela faz algo, estraga o plano de Deus, que são bons planos, e ela precisa que você confie, isso se chama fé, amém? Senão você vai ser daquele, eu quero ver para crer. E Deus diz assim, não vai funcionar, porque vai ter muita coisa que eu vou precisar que você confie, eu vou fazer, e depois talvez você vai chegar à conclusão, uau, olha como Deus é perfeito, amém? Então o que acontece? Muitas vezes Deus tem um plano em andamento, Ele pede para você, não faz nada. Fica parado, não murmura, louva a Deus. E aí você está na posição, Ele está operando, e as duas coisas juntos promovem um grande livramento. O que acontece? Ele tem um plano, Ele te dá uma instrução,
ele faz a parte dele, você não faz a tua. O que acontece? A equação muda toda de novo. O problema bagunçou de novo. Aí isso aqui acontece, a gente precisa se arrepender e Deus vai de novo. Assim, eu preciso que tu faça só isso e eu vou fazer isso. Vai ser sempre assim. Deus sempre vai nos dar instrução. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem uma vontade e um desejo. E a gente sempre vai ter que dizer, não o meu querer, mas o teu, Senhor. Esse é o teste da nossa fé. Não o que eu quero, mas o que Deus quer. Esse é o grande teste da nossa vida. E nós vamos, para o resto da nossa vida, ter que lidar com isso. Se chama confiança. E, meus irmãos, essa ideia de que quando a gente é mais velho, eu estou aposentado, tenho avó, sou avô, estou aposentado, não preciso mais trabalhar. Agora eu não preciso mais confiar em Deus. Meu irmão, esse é mais um dos grandes erros que tem assolado a igreja. As pessoas estão se aposentando na sua jornada de fé. Aí com 70 anos, 60 anos, elas não confiam mais em Deus. Elas têm agora, a partir de agora, eu sei o que fazer, eu vou tomar minhas decisões. Não. Para o resto da nossa vida, de manhã cedo, Deus vai dizer, eu quero que você faça isso, porque eu vou fazer isso. Para o resto da nossa vida. Amém. Para o resto da nossa vida, é uma jornada de fé, é uma caminhada de amor, de confiança a Deus. Enoque andava com Deus e chegou uma hora que Deus o tomou. Puf. Amém. Você anda com Deus até o último suspiro que você tem. Amém. No último dia, você faz a mesma coisa. Amém. Vamos dizer que você está com 99 anos. Amém. Com a tua bengalinha, com o teu sorriso, até aqui. Nos ajudou o Senhor. E naquele dia, você acorda de manhã e diz, Deus, o que tu queres que eu faça hoje? Esse é o coração que nós precisamos desenvolver para o resto da nossa vida. É a única coisa que você diz, Senhor, o que tu queres que eu faça hoje? Porque eu vou fazer a tua vontade, tu vai fazer a tua, e esse dia vai ser bom. Amém. Por que nós achamos que com 99 dias nós não queremos a bênção de Deus, o favor de Deus, a alegria do Senhor naquele dia? Amém? Amém. Então, meus irmãos, guardem isso aqui. A vontade de Deus, ela é diferente da tua vontade. Ela não é a mesma. Para o resto da tua vida, você tem uma vontade e Deus tem a dele. Eu fico impressionado com as pessoas que assumem que a minha vontade é igual a de Deus. Isso é impressionante. Não, porque eu sinto que nós vamos fazer nessa direção, sim. Tu está assumindo que o que tu quer é o que Deus quer. Não existe isso, meus irmãos. Por definição, a minha vontade é diferente da de Deus, em qualquer situação. Por definição. Essa é a definição. A minha vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Os planos de Deus são diferentes. Amém? Os pensamentos de Deus são diferentes. Ele tem uma vontade. Por isso que você ora todo dia. É uma oração diária. Amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso está implícito, não a minha. Amém? Então, hoje de manhã, você acorda de manhã, Senhor, a tua vontade faz ela. Senhor, me mostra qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Porque se tu não falar nada, eu vou fazer a minha. E a minha é complicada. Amém. A minha não vai dar bom, não vai dar certo. Qual é a diferença? Amém. Primeiro, as pessoas não perguntam para Deus o que Ele quer. Essa é a primeira coisa. As pessoas automaticamente, não, eu faço. Entendeu? Ou seja, a pessoa nem sabe, não está nem aí para Deus. Então, essa é uma categoria. A pessoa não está nem aí para Deus. A outra categoria é aquelas pessoas que assumem que são tão assim espirituais que a vontade de Deus e a delas são iguais. Amém? Não, eu senti de Deus. Não, mas eu amo a Deus, eu senti de Deus fazer isso. Não. Nós precisamos ser mais ativos e entender. Primeiro entender, a tua vontade, o que você decidiu fazer hoje de manhã, não era a vontade de Deus. A não ser que você se renda a Deus e diz, Deus, qual é o teu querer? O que tu quer fazer hoje, Deus? Amém. Vamos abrir em 1 Samuel 13. Acho que ajuda bastante a gente. A vontade de Deus não é a minha vontade. Amém. Não é a minha vontade.
Mas pastor, eu sou uma pessoa restaurada, eu fui transformada e eu penso como Deus pensa. Sim, não, na verdade não é isso. Você não meu querer, você deixou de lado e você está escolhendo o querer de Deus, mas o teu querer continua sendo, amém. Amém. Continua sendo forte. Se você deixar, você vai. Amém. O teu querer continua tendo lá. Amém. Então pensa bem, meus irmãos. Todas as vezes que nós tomamos decisões e não perguntamos para Deus qual é a opinião dele, a tendência é que nós fizemos errado. É ou não é verdade? Então, por que isso é importante? Nós somos bombardeados 24 horas com tudo. Amém? Engano, dor, pressão, opinião. As pessoas, amém, jogam os medos em cima de nós. Amém? Elas tentam acusar, diz que você não se importa, diz que você é isso, que você é grosso, que você não tem amor, que você é um descuidado, que você não sei o quê, que você devia fazer assim, fazer assado. Tudo ao nosso redor tenta jogar você para não fazer a vontade de Deus e não agir como Deus quer. Tudo ao teu redor. Esse é o mundo que nós vivemos. E você precisa entender que se você quiser agradar a Deus, você vai ter que acreditar que Ele existe e que Ele tem bons planos para você. Amém? Então, você vive num sistema que te puxa para não fazer a vontade de Deus e Deus visitou você e diz assim, eu tenho bons planos para você. Todos os dias você vai ter que escolher, eu vou fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Todos os dias. É uma escolha que você faz. Você vai ser manipulado pelo diabo, pela carne, pelo mundo, pelos demônios, pelo sistema, por tudo, ou você vai servir a Deus e fazer o que Ele quer. Amém. É uma escolha. Uma escolha. 1 Samuel 13. Então, qual é a importância de você ler a Bíblia? Amém. Ir na igreja e estar aqui. Amém. Para saber a vontade de Deus. Amém. Então, você tem que ir numa igreja que prega a Bíblia, ok? Amém? Você tem que abre a Bíblia, prega a Bíblia. Então, 1 Samuel 13, versículo 8. Deus disse para Samuel dizer para Saul, Saul, espera, não sacrifica. Me espera que eu vou chegar e vou sacrificar. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Aí na coceira. Amém? Deus diz, não sacrifica. Os mandamentos do Senhor são bem simples. Não sacrifica. Ou seja, a única coisa que ele tinha que fazer é não sacrificar. Ou seja, não acende o fósforo, só isso. Você percebe como é simples, né? Não acende o fósforo, é só isso. Mas eu já preparei. Não acende o fósforo, esse é só o que... E meus irmãos, é interessante, né? Para Deus mover na nossa vida, a gente vai chegar à conclusão que a gente tem falhado nas temos acendido o fósforo. É só não acender o fósforo. Mas a nossa mente, ela fica tão, ansiosa, porque a gente não enxerga que as coisas vão funcionar se a gente não acender o fósforo, que a gente acende o fósforo. Aí ele foi se espalhando, então Saul disse, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Amém. Por quê? Porque o povo foi se espalhando. Aí olha o que acontece. Amém. Mal acabara ele. Amém. Amém. Ali, acabou, aparece Samuel e diz assim, Saul, ao encontro, Samuel, está te esperando aí, que pensa, né? Poupei teu trabalho. Samuel perguntou, o que tu fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando. Amém? Olha só, como eu vi que o povo se ia espalhando e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham se levantado, o inimigo está se levantando. Não, Deus, se tu não intervir agora, Deus, nós estamos fritos. E se tu não intervir agora, eu vou intervir. Amém. Eu vou botar a mão nessa situação. Mas está um caos, eu vou botar a mão. E Deus diz, não põe a mão. Eu disse comigo, e meus irmãos,
Amém. Você fala com você mesmo e justifica por que você vai fazer. É por causa disso, eu vou ter que fazer. Você está falando para você mesmo, eu vou tomar essa decisão, porque o cara não veio, esse aqui não fez, e não sei o quê, e Deus vai entender. Agora descerão os filisteus, não tive a benevolência. Olha só, eu não ganhei a benevolência de Deus, então eu vou desobedecer para ganhar a benevolência de Deus. Você percebe o buraco que a gente se mete por simples obediência. Desobediência, de simplesmente fazer, não faz. E aí olha o nível da justificativa. Eu vou desobedecer porque eu quero a benevolência, porque os inimigos estão se levantando. E forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que eu tinha que fazer, né, Samuel? Samuel disse: eu sou, procedesse neciamente. Efésios 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Olha o que Samuel está dizendo. Às vezes a gente quer saber o que é neciamente. É fazer algo que Deus disse não faz, você está sendo nécio. Vede prudentemente. E essa, meus irmãos, os dias são maus e nós precisamos, com prudência, olhar para procurar viver com a sabedoria tal, no detalhe, no limite, dizer: Deus disse não, é não. Procedeste neciamente em não guardar, olha só o que está, não obedecer, não guardar um mandamento de Deus. Já agora o Senhor teria confirmado teu reino. Ô meu irmão, olha o que está em jogo. Saul era rei, imagina o tipo de justificativa que a gente tem. Eu sou rei, eu fui ungido rei. Amém. Eu sou cristão há 50 anos, eu dou o dízimo toda vez. Eu fui ungido, eu tenho uma posição, eu tenho mais justificativa. Principalmente, essa é a razão, porque a maioria, esse é um dos grandes desafios nossos. Quanto mais velho nós somos e amadurecidos no Evangelho, nós usamos o Evangelho para desobedecer a Deus. Isso é o que a religião faz. Porque você parece que tem, eu já fui à casa de Deus, eu fui fiel a isso, já fiz isso, eu dei assim. Agora, tipo assim, você usa isso para dizer que você pode. Amém? Usa tudo o que Deus fez na tua vida para justificar que você pode, nesse caso, desobedecer. Já agora, não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. O teste da nossa fé. Capítulo 15, versículo 3. Vai agora, fere Amaleque. Olha a instrução que ele deu para Saul. Vai agora, fere Amaleque pelo que ele fez a Israel. Totalmente. Deus deu uma instrução. Quando você for para a guerra, Amaleque está lá, destrói tudo, não fica com nada. Ok? Versículo 9. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Deus diz: destrói tudo. Eu falei assim: eu não sinto que eu devo destruir tudo. Deus diz: destrói tudo. Mas Deus, tu está sendo radical. Por que tu está agindo assim? Essa pessoa é querida, eu tenho tantos anos. Imagina, eu olhei para a cara dele, ele fez uma cara de coitadinho. Eu não tive coragem, Deus. Nós colocamos os nossos sentimentos, a nossa familiaridade, a nossa lógica, o nosso amor, a nossa confusão, as nossas feridas, tudo no jogo, quando eu disse: fere tudo. Então eu guardei o melhor. Porém, as coisas vis e desprezíveis. Então, olha o que ele disse. Deus diz: destrói tudo. E aí, Saul diz assim: aquilo que eu considerei desprezível, eu destruí. O que eu considerei que não deveria, eu fiz. Você percebe como nós somos mesmo? Isso somos nós. Amém? Isso sou eu. Não estou falando de Saul, estou falando de mim. Porque nós, Deus dá uma ordem e nós fazemos assim: Deus, isso aqui eu concordo, eu vou fazer, isso aqui eu não concordo. É isso. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer, o que agrada a Deus,
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça. O que agrada a Deus, meus irmãos? Fé agrada a Deus. E fé é provado pela nossa obediência. Você confia de tal forma no Deus que o que Ele pedir para você, você sabe que alguma coisa boa deve vir daí. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar. Eu queria então, nessa manhã, restaurar e trazer um pouquinho mais à tona, e botar um pouquinho mais no pedestal esse assunto. Obediência, meus irmãos, é tudo no reino de Deus. Obediência é tudo. Nós não temos conseguido fazer nem nossos filhos nos obedecerem. A sociedade está nos impondo isso. A obediência se tornou algo, amém, tipo assim, amém. Então, presta atenção, meus irmãos. Saul cria que Deus existia, mas não tinha certeza que ele era galardoador daqueles que diligentemente. Então, ele cria na existência de Deus, mas não ao ponto de obedecer. Se você olha para efeito de tempo, eu não vou ler todos eles, mas se você olha Adão e Eva no jardim, Deus diz, não come dessa árvore. O que Adão fez? O que o inimigo fez? Ele tentou convencer o mundo de que a ordem de Deus não era correta. Amém? Ele estava escondendo, ele tinha outras intenções. Então, o que ele fez? Eva, convencida pela explicação do inimigo, desobedeceu. Saul, forçado pela circunstância, desobedeceu. A Eva, amém, entreteve uma conversa. E, meus irmãos, esse é o problema das nossas conversas. Amém. O teu círculo de amizade íntima tem que ser pessoas que amam a palavra de Deus, meditam nela e falam só o que Deus diz. Amém. Com o risco de as más conversações corromperem os teus costumes e você chegar à situação que você se convence que você não precisa ser tão radical assim na tua obediência, que você, não é bem assim. Amém. Que Adão e Eva sabiam que Deus existia, sabiam, eles andavam na presença de Deus, eles sabiam. Mas o teste de Adão e Eva foi, ele é galardoador dos que diligentemente, ou seja, ele diz assim, eles não conseguiram enxergar que a obediência em não comer ia ser algo bom para eles. Amém. Êxodo 16 fala de mais uma historinha interessante, que Deus diz, o povo de Israel é liberto do Egito, grande livramento, meu irmão, grande livramento. Amém. Deus se revelando, ou seja, o povo de Israel foi restaurado nessa realidade, Deus existe, amém. Deus existe, amém. Deus existe. Então, você começa nessa realidade, Deus se revela e você diz, Deus existe, Deus está aqui, amém. Deus me ama, amém. E essa é a razão porque quando você vai nesses lugares, na igreja, você sente a presença de Deus, o objetivo da presença de Deus é você ser transformado. Amém? Não simplesmente sentir e sair desse lugar, eu creio que Deus existe. Não, eu creio que Deus existe e Ele é bom, e Ele está pedindo isso de mim. Amém? Porque Ele quer fazer algo bom na minha vida. A presença de Deus, um toque de Deus tem que provocar transformação em nós. Amém? Nós não podemos, meus irmãos, sentar nesse banco, amém, todo domingo e sair indiferente daqui, amém, igual, amém. Você vai na presença de Deus, você adora a Deus, você saúda a Deus, você olha a Deus, amém, e aí você sai igual, amém. Não, isso é impossível. De alguma maneira, está faltando uma parte, dizer assim, que Deus nos atrai para revelar quem Ele é,
E Ele é galardoador dos que o buscam. Então, o que tem que provocar em você? Uma fome, um desejo, algo dentro de você? É o seguinte, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou andar mais com Deus, eu vou cuidar um pouco mais do que eu estou fazendo, como eu estou reagindo a essa situação. Algo tem que provocar em você. Amém? Amém? Eu quero mais desse Deus, eu quero conhecer a Deus. Porque fé significa o seguinte, esse é o único caminho de Deus me abençoar nessa terra. Amém? O único caminho. Então, o povo de Israel viu a grandeza de Deus, pragas, grande livramento. E aí, eles começam a murmurar. Aí eles disseram que Deus não tinha sepulcro suficiente no Egito, por isso que ele trouxe para o deserto. E a outra coisa, ele dizia assim, não tinha alimento lá, e por isso que eles veio morrer no deserto. Aí Deus diz assim, o seguinte, vou instituir o maná para vocês. Okay? Aí Deus diz assim, de manhã, Moisés, instrui o povo. De manhã cedo, você acorda, essa é a instrução de Deus. O chefe da casa, ele vai olhar, ver quantas pessoas tem em casa. São 5 pessoas, família de 6 pessoas, pessoas mais recheadas, menos recheadas, ver quanto precisa para sustentar. Ele pega isso aqui, essa é a parte dele. Olha quanto cada um pode comer e pega a porção do dia. Vai aparecer, o orvalho vai descer, vai vir, e quando ele evaporar, vai ficar algo ali, amém, que chama o pão do céu. Deus do céu trouxe algo para ele. O chefe da casa sai agora, colhe o suficiente para aquela família comer. Aí ele diz assim, alguns pegaram mais e não sobrou, e os que pegaram menos não faltou, porque é na medida do dia. Essa é a instrução de Deus, pega só o que você vai comer naquele dia. Tua família é grande, pega mais, família pequena, pega menos. Ok. No 6º dia, como no sábado não pode trabalhar, você percebe Deus dando as instruções? Os mandamentos de Deus, a lógica de Deus, as ordenanças, os estatutos de Deus vão sendo colocados para nós. Ele diz, no 7º dia ninguém pode trabalhar. Como ninguém pode trabalhar, no 6º dia, esse chefe da família vai dizer assim, multiplica por 2. Quantos vocês sabem multiplicar por 2? Tabuada. Amém. 6 dias pega uma porção. 6 dias pega uma. No 6º dia pega 2 porções. Por quê? Porque amanhã não vai ter. O que aconteceu? Até que o povo aprendeu. Eles foram pegar a porção, teve gente que pegou mais. Por quê? Ele não confiava que amanhã ia ter. Deus existe, porque eu estou experimentando, mas, amém, que Ele é bom, 100% bom, isso não. Então é o seguinte, é melhor a gente aproveitar que Deus está num bom humor hoje, amém? Então, Deus me abençoou hoje, aproveita, pega maná, galera, pega maná, pega as vasilhas, vamos usar o texto bíblico, pega as vasilhas, não poucas, não, amém, vai nos vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, amém, Deus falou o texto dele, amém, e nós jogamos versículo contra versículo, amém, só para justificar a nossa desconfiança. Aí você cata um monte de maná, e você chega em casa, você é um pai de família, provedor, responsável, amém, confiante em Deus, milagroso, chega em casa, amém, no outro dia você abre, está tudo bolorado, cheio de bicho. Amém. Por quê? Porque Deus disse, não pega. Não, mas nós vamos pegar. Não pega. Mas eu vou pegar. Não pega. Mas eu vou pegar. Dia 6, pega 2 vezes. Teve gente que não pegou 2 vezes. Porque no 7º dia, ele saiu para fora para pegar. E não tinha nada. E Deus olha assim, até quando eu vou ter que aguentar vocês, pessoal? Assim, eu disse, não pega. E meus irmãos, não querendo amém, bater na mesma tecla, mas as ordens de Deus são simples. Vocês concordam? São simples. Pega uma porção só pela casa. No outro dia, no 6º dia, pega 2 porções. Não 3, não 9, não 1,5. 2 porções. E é interessante, meus irmãos, que no 7º dia a porção essa não embolorou e não criou bicho. 40 anos eles fizeram esse processo de obediência. Aqueles que têm, pelo exercício, as suas faculdades exercitadas para a obediência,
você obedece nas pequenas coisas. No primeiro dia, só essa porção. No segundo dia, só. A repetição, a fidelidade, a honra a Deus vai transformando você. Por que isso é importante, meu irmão? Porque a nossa obediência nas pequenas coisas nos prepara para a nossa obediência nas grandes coisas. 40 anos. Os filhos saíam de manhã, pegavam, voltavam. 7º dia, 2 porções. Está impregnado neles essa obediência. Amém? Num belo dia, 40 anos depois, o anjo do Senhor aparece, dá uma volta só em Jericó. Por que eles conseguem dar uma volta em Jericó? Porque durante 40 anos eles foram testados e tiveram que aprender que quando Deus fala uma volta, é uma volta. As pequenas coisas que Deus diz para nós são preparação para que quando Deus disser uma volta ao redor de Jericó, você não desobedeça e você toque nas promessas de Deus. Amém? É a nossa desobediência que acaba, amém, impedindo Deus de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Se você lembra, Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvires a minha voz, tendo o cuidado de fazer exatamente como eu tenho dito. O que é exatamente? Saul não sacrifica até Samuel chegar. O que Saul tentou fazer? Ele tentou explicar o seguinte: nesse caso, nesse detalhe, teoricamente, biblicamente, teologicamente, eu não desobedeci. Porque o meu coração, Deus, tu não pode julgar meu coração. É o que a gente mais ouve, né? Tu está julgando meu coração? É um acerto que eu tenho com Deus. Não, você desobedeceu. Teologicamente bonito, mas desobedeceu. Amém. Você explica, justifica, mostra e cria, e tem um versículo que puxa daqui, o outro puxa de lá, e você diz assim, para mostrar que você não está desobedecendo. E, meu irmão, essa é a pior coisa que nós temos, é forjar um pensamento em nós de que a nossa desobediência não é desobediência. Amém. Sumiu a água. É chegar num ponto onde você aceita fazer o que Deus não diz e você assume que você está dentro da vontade do Senhor e Deus tem que fazer te abençoar. Esse é o estrago do que o inimigo faz, do engano da religião e tudo mais. Deus falou para Saul, através de Samuel. Deus não se importa com o sacrifício, com toda essa explicação. Ele só quer que você obedeça. Sabe por quê? Porque se você obedecer, Ele vai poder fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Ele precisa de você posicionado assim para poder fazer essa outra coisa. É uma questão de confiança. Tudo é uma questão de confiança. Então, meus irmãos, por que eu tenho que meditar nas Escrituras todos os dias? Por que não pode ser terça, quinta e sexta só? Por que nós precisamos congregar, amém, tomar ceia e fazer assim? Por que isso? Porque isso está treinando você a seguir as ordenanças de Deus para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque vai chegar um momento que Deus vai dizer, dá uma volta ao redor de Jericó, e você vai ter dificuldade de obedecer. O mesmo botão que diz assim, tenta entender, Deus diz assim, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus. Isso é simples. Quando vocês concordam que é simples, você não precisa interpretar nada. Em tudo, todas as coisas, em todas as circunstâncias, dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Tem um coração agradecido. Põe Deus no centro de todas as coisas. Se você não consegue entender, diz assim, Deus, eu te adoro e dou graça a ti, porque todas as coisas vão funcionar e cooperam para o bem. Eu não vou murmurar, eu vou ter. Essa é a tua função.
Por quê, meus irmãos? Porque esse botão, ou esse músculo espiritual que nós temos de fazer exatamente o que Deus diz, é o mesmo que vai responder quando Jesus estiver em cima da água e dizer: Pedro, vem. É o mesmo. Pedro, sai do barco e vem. Se você não treinar esse músculo nas pequenas coisas do dia e de fazer em tudo da graça, na hora que Deus quer manifestar o que Ele tem planejado para você, você não vai ir, meus irmãos. Você não vai botar o pé na água porque você não está exercitado esse músculo. Meus irmãos, é o mesmo músculo, é o mesmo botão, é a mesma coisa, que é a obediência. Ah, não, mas uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Total confiança em Deus, quando Ele diz A, você faz. Seja pequeno, seja grande. Cuida, meu irmão, para as desculpas que você está dando para você desobedecer as instruções que Deus deu para você. Porque você está criando uma lógica no teu coração que aceita. Ou seja, o que você está dizendo? Que eu posso decidir o que eu vou obedecer e o que eu não vou obedecer. Pensa bem, meus irmãos. Nesse caso, amém, o diabo teve um bom argumento: eu vou comer do fruto. Uau! Nesse caso, o inimigo estava vindo, eu precisava da bênção de Deus, eu vou ter que desobedecer, Deus vai entender. Nesse caso, então, meu irmão, se atentamente ouvirem a voz de Deus e obedecerem, o que vai acontecer? Você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão vir. O nosso foco é obedecer a Deus. Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Dá uma olhada. Todas essas bênçãos vão vir sobre a tua vida. Qual é a tua parte? Obedecer. Qual é a parte que nós temos que nos especializar? A nossa fé precisa desenvolver até o ponto que você crê que Ele existe e que Ele é bom. Ou seja, o que Ele fala e falar, eu posso botar a minha vida em cima do que Ele falar, porque eu sei que algo bom vai sair daí. Esse é o treinamento espiritual que eu tenho que desenvolver. É inevitável as coisas e as promessas de Deus manifestarem na nossa vida se nós simplesmente tivermos um interesse só: ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém. O velho cântico que diz: crer e observar. A tradução deles é confia e obedece. Eles traduziram por crer e observar. Amém. Do inário cristão. Mas o original dizia confia e obedece. Confia e obedece. Confia e obedece. Que é a prova da tua fé. É a obediência. Obediência total. Então, o que acontece? A nossa obediência nas pequenas coisas, no maná diário, naquela coisa assim, não anda ansioso com relação a isso. É o valor que você dá para o que sai da boca de Deus e você leva tanto a sério que você faz o melhor que você pode para fazer exatamente o que Deus pede. E que se você não fizer, você diz assim: Deus, me perdoa. Eu desobedeci. Amém. Eu não confiei, alguma coisa. Na boa, nós estamos aprendendo. Mas você tem um objetivo: ouvir a voz de Deus e obedecer. Esse é o teu objetivo. Entendeu? Só isso. A minha função não é filtrar a Bíblia e dizer assim, nesse caso, interpretar. A minha função é obedecer. Isso é a minha função. É algo diário, meu irmão, que a gente precisa desenvolver. 40 anos. Não é pouco tempo. Vai de manhã, pega o maná, 7º dia, pega outro. Manhã, tarde, noite. Eu sou dessas pessoas, amém, que creio que pela perseverança, pela fidelidade, nós herdamos as promessas, foi o que Abraão disse. Eu creio nessa história, dizer assim,
Amém? Não como algo que você se orgulha, mas como algo da obra de Deus, que você diz assim, desde os 7 anos de idade, Deus me ensinou a dar o dízimo. Amém? E aí você diz assim, o que te faz crer em Deus de que Ele vai intervir? Porque você tem um músculo exercitado durante quantos anos? Amém? Então guarda isso, meus irmãos. A mesma obediência, o mesmo músculo que você usa e exercita quando Deus diz assim, em tudo dai graça, é o mesmo que você vai usar quando você estiver diante de um milagre e Deus vai dizer assim, confia em mim e faz isso. É o mesmo músculo. E se você não treinar antes, você não vai fazer. Atos 1, versículo 6. Mas antes de Atos, você põe ali Atos, mas eu queria só ler Deuteronômio 28, aquela primeira parte que diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor. O que ele está dizendo? Qual é que deve ser a nossa atitude, meus irmãos? Senhor, hoje, o que tu queres que eu faça? Qual é a tua opinião? Qual é a tua informação? Nesse dia, hoje é o dia. Amém. Você acorda amanhã de manhã e diz, Senhor, qual é o teu querer? Amém. O que tu queres? Amém. Eu quero fazer só a tua vontade. A gente precisa ser um pouquinho mais ativo em perguntar para Deus qual é a vontade dele. A gente está assumindo muito que a gente sabe a vontade de Deus, que a gente já entende, já percebeu, não precisa nem orar não, a gente pergunta para Deus qual é a tua vontade nesse assunto. E eu olho assim, certas coisas que nos apresentam, que a gente está lidando, que a gente fica rodeando, e a gente não sabe para onde ir. Amém. Deus, o que eu faço nessa situação? O que tu queres que eu faça? E essa é a importância de você ter a Bíblia, ter as Escrituras. O que acontece? Você está tentando resolver um problema, mas Deus já falou para você, anda em perdão. Você anda em perdão, está ao meu alcance nessa situação. Está ao meu alcance? Está ao meu alcance. Eu tenho que perdoar. Não é uma questão se eu sinto, se eu gosto, não. Deus diz, perdoa. Você perdoa, Deus. Qual é a outra coisa? Em tudo dá graça. Dá graça, eu estou falhando porque eu estou murmurando. E a outra coisa, Deus diz assim, isso aqui tu já sabe, faz isso. Tá, mas o que mais? Não, faz isso aí. Nessa situação, faz exatamente o que eu sempre disse para te fazer. E se atentamente você ouvir a minha voz, tá, Deus, alguma coisa a mais, Ele pode até dizer para você, faz isso. Mas você vai ver que são coisas simples. Mas é o teu coração de estar sempre perguntando, Deus, qual é a tua vontade nessa situação? A tua vontade é eu ficar calado, a tua vontade é eu falar, e o coração de você, eu vou fazer exatamente o que eu disse, eu não sei mais o que fazer, mas isso aqui eu sei que Deus quer que eu faça. Então isso eu vou fazer, eu vou ser bom nisso aqui. E sabe o que acontece? Deus diz assim, se você fizer isso, tiver esse coração, virão sobre ti e vão te alcançar. Ou seja, nós não precisamos arrancar uma bênção ou forçar uma bênção a acontecer. Não é por força. O que Deus diz assim, vão vir sobre a tua vida, vai ser inevitável, consequência da tua obediência e da tua confiança em Deus. A tua fé em Deus, provada por a tua obediência a Ele nas pequenas coisas, é o suficiente para começar a vir sobre a tua vida todas essas bênçãos. Todas elas. Abençoado na cidade, no campo, no ventre, os inimigos, saúde, vida. Bênção, por favor. Amém. A questão, meus irmãos, e para mim, nesse tempo que a gente viveu de pandemia, crise, engano, informação, falta de informação, enganação, o que eu tentei fazer? Qual é a minha parte? Você, Deus, o que eu sei que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer. Amém. Vou tomar ceia regularmente, vou na igreja regularmente, vou ler a Bíblia todo dia, vou adorar a Deus, vou dar graça a Deus em tudo, vou seguir a vida. Amém. Por que tem que mudar tudo? Sério, por que a gente tem que mudar toda a estratégia numa hora dessa? Não, agora eu não leio mais a Bíblia, agora eu faço isso, agora eu deixo de fazer assim, agora eu tomo a ceia assim, agora eu faço aquilo. Você muda toda essa... Para quê? Amém? Esse é o objetivo do inimigo. É soprar um vento de tal forma que você deixa de fazer as coisas que você sabe fazer. Não, eu vou acordar de manhã, eu vou pegar a minha porção de maná. Esse é o que Deus me pediu fazer. Amém. Eu vou acordar de manhã, vou dar graça a Deus pela sua bondade, vou agradecer a Deus pelas misericórdias do Senhor e vou obedecer. Amém.
Tá, mas eu não sei o que está acontecendo. Exatamente. Eu não sei tudo, eu não posso tudo, eu não tenho condições, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tudo. Mas, exatamente porque eu não sei, que eu confio na instrução dele, que sabe tudo, que pode tudo, e que não há nada impossível para ele. E ele diz para mim, faz isso nessa situação. É impressionante, meus irmãos, quando nós passamos por uma crise, o vento, nós mudamos tudo o que a gente acredita. Não, agora eu vou fazer diferente. Agora, porque a situação muda. É que nem esses técnicos de futebol que inventam, né? O adversário é esse. Muda tudo, como é que vai fazer? Meu, joga, faz gol e segue a vida. Não fica inventando. Amém. Só um lado extra. É invenção. Nós somos inventores. Você precisa defender bem, atacar e botar a bola para dentro da rede. Amém? É isso que você precisa fazer, ok? Amém? Você não precisa inventar, aparecer, mostrar que você sabe, que você é diferente, que você tem uma nova teologia. Não precisa, meus irmãos. O que nós precisamos é em tudo dar graças. Amém? O que nós precisamos é nos reunir em o nome do Senhor e celebrar a vitória do Senhor. Amém? O que nós precisamos é tomar a ceia regularmente e crer que o Senhor é meu pastor, que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo e a praga nenhuma chegará na minha tenda. É isso que eu preciso crer. Eu preciso exercitar isso. Amém? É impressionante como nós deixamos de fazer isso e nós vamos fazer outras coisas agora. Porque nessa situação, forçado pela circunstância, afinal é uma senhora de uma pandemia, né? Mas o que muda isso para Deus? Amém. Deus está pouco ligando se tem pandemia, se não tem pandemia, se nós temos um bom governante sentado. Meu irmão, você acha que Deus está preocupado quem é que está sentado na cadeira do nosso presidente do Brasil? Vocês acham que Deus está preocupado com isso? Que em função de quem senta, a nossa vida vai ser miserável, vai ser uma bênção. Não, o que ele está preocupado é o seguinte, você tem um coração que ama ele e obedece? É isso que ele quer saber. Deus vai fazer o que for necessário fazer na tua vida. Vai chover no teu campo só, vai chover no meu campo só. Amém? Vai chover no meu campo, porque o que agrada a Deus é obediência simples. Amém? E não é uma obediência cega, não. Se obedece e segue a Deus cegamente. Não é cegamente. Não há ninguém como Deus. Amém? Grande Deus, tremendo Deus, eu não tenho nenhum problema de dizer assim, Ele sabe mais, Ele tem mais, Ele é sábio, perfeito, grandioso, maravilhoso, Ele existe, Ele é grande, Ele deu prova do seu amor comigo. Então eu não tenho problema nenhum. Ele disse A é A. Mas Ele disse A é A. Amém? Deus disse A é A. É um pouco de como eu tento viver. Amém. Deus falou A é A. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Amém. Amém? Amém. Você está no meio de uma crise, as finanças estão detonando tudo. O que você vê? Você está dando dízimo com alegria, servindo a Deus, confiando em Deus é a tua provisão? Amém. Está feito. Alguma coisa a mais eu preciso fazer, Deus? Você pergunta. Amém. Alguma coisa a mais, eu vou fazer assim, louva a Deus, não murmura. Você está praguejando com a tua boca. As coisas estão difíceis, nada vai dar certo, as coisas estão complicadas. Aí Deus diz assim, a tua boca está falando bobagem. É verdade, Deus. Eu olho para olha o que eu falei de bobagem. Eu falo assim, você come o que você fala. Então o que você diz? Não só você obedece a Deus, mas você, amém. Você acredita no que você está fazendo. Deus é bom. Você acha versículos na Bíblia que condizem com a tua situação. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de manifestar-se grandemente nessa situação. É o que vai sair da tua boca. Mas não importa, é o que vai sair da você. Acorda de manhã, o caos, a tempestade, a chuva, você é Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. No dia seguinte, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém. E aí você vê a pressão dos mares, do vento. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém. Porque Deus é bom. Em todo o tempo. Ele é fiel. Isso é prova. O que é isso? A prova da tua confiança é o que você faz, decide e fala. Amém? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Amém? Atos 1.
Glória a Deus. Amém. Deus é galardoador daqueles que diligentemente, amém, levam a sério isso. O buscam. Deus falou A, é A. Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será esse o tempo que restaura o reino de Israel? Isso é um pouco da nossa natureza humana, pessoas. Nós estamos sempre procurando resposta, explicação, justificativa. Vai ser isso, vai acontecer, porque nós encontramos paz. Tá, Deus quer que faça assim, porque amanhã Ele vai fazer isso. Se tu tivesse me dito antes, eu não teria me preocupado, Deus. Entendeu? Qual é o ponto da confiança mesmo? Eu quero ver, Deus, me prova que tu vai intervir, me dá datas e informação. Eu quero saber o seguinte, no dia tal, está vencendo uma conta, eu quero ver. Sim, mas a conta vem só no dia tal. Não, eu quero ver agora a prova de que quando a conta vier vai ter dinheiro. Sim, mas a conta vai vir só no dia tal, eu não sou obrigado a fazer nada, eu sou obrigado a fazer só no dia tal. Não, eu preciso ter certeza, eu não consigo dormir, eu estou preocupado, porque as coisas não funcionam, porque não sei o que. Deus, se tu me ama, né, me mostra. Mas o que eu tenho que mostrar? Mostrar o quê? Eu vou cuidar de ti, não te preocupa. Não te preocupa, confia em mim. Amém. Confia em mim. É importante que tu faça A para que eu possa mover assim. Porque conforme o que está saindo da tua boca, o que tu está falando, está perturbando a situação e aí nós vamos ter que começar do zero de novo. Então, simplesmente posiciona o exército e louva. Não briga, dessa vez não tem luta. É só toca a trombeta e celebra. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós ficamos ansiosos, nervosos, porque nós queremos explicação, nós queremos informação, nós queremos justificativa para dizer, tá, eu entendi. Se eu soubesse que tu ia chegar agora, Samuel não teria feito, mas podia ter avisado. Por que tu não mandou um fax dizendo, estou a caminho, estou chegando? Amém. Né? Saul assim, estou chegando, não faz nada, amém, eu estou a ponto de explodir, Samuel, tu não vai chegar, não, eu estou aqui, eu fiquei pego no trânsito, amém. A Nilo Peçanha está bloqueada, inundou, amém, tem um monte de buraco, eu não consigo passar. Tá, mas Deus disse que eu não posso chegar, mas eu sei, mas, amém. Graças a Deus, Ele está chegando. Não, a palavra de Deus tem que ser o suficiente para nós. Ele diz, não faz. Não faz. E aí Jesus disse, não vos compete conhecer certas coisas. Meu irmão, a nossa paz não vem de saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, de que jeito vai acontecer, como Deus vai intervir. Essa não é a nossa parte. A nossa parte, amém, é confiar no nosso Deus, que Deus vai cuidar de nós, se a gente fizer o que Ele pede. Não vos compete, amém, certas coisas. Os que você precisa, vocês vão receber o Espírito Santo de Deus, amém, que é mais um selo que nós temos. Sabe qual é a realidade? O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Você não precisa de informação, você precisa saber que Deus está contigo. Amém. É a prova de que Deus existe, te ama. O fato de nós sermos templo do Espírito Santo é a maior prova. É o selo, é aquilo que ele diz assim, a aliança que ele tem conosco, de algo glorioso. Ele nos deu do mais precioso, o Espírito Santo está dentro de nós. Essa é a informação que você precisa. Amém. O Espírito de Deus se move em mim, Deus me ama, eu confio nele. Segue a voz de Deus. Amém. A vida cristã na terra tem tudo a ver com ouvir o que Deus pede, amém, confiar no que Ele está dizendo, no amor dEle, nas intenções de obedecer. É só isso que nós precisamos. É o que nós precisamos. É simples, mas é difícil.
O Espírito Santo de Deus vai nos guiar a toda a verdade. Então, nesse tempo, meus irmãos, que se você olha, tudo o que aconteceu nas justificativas para a desobediência é a nossa capacidade, a nossa lógica humana de entender, mas se acontecesse isso, porque a gente põe a nossa mente, começa a trabalhar, e aí você chega a uma conclusão de que o certo é desobedecer. E o que Deus está dizendo é o seguinte, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Mantenha a chama acesa. Mantenha o teu coração cheio. É Ele que move, não é a informação. É Ele com você, é a nuvem. Amém? A nuvem anda, vai com Ele. Nós precisamos... É interessante o texto de Efésios 5, diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Assim, meu irmão, não é tempo mais de fazer teste, eu vou tentar fazer assim, vou tentar aguar a vontade de Deus, vou fazer desse jeito. Não, esse é um tempo de fazer assim, Deus pede A, eu vou fazer A. Deus diz não murmura, eu não vou murmurar. Deus diz em tudo dá graça, eu vou dar. Esse é um tempo de nós sermos bons nisso. Amém? E Ele vai nos ensinando e nos treinando e nos forjando nessa dimensão. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer. E meus irmãos, isso é uma coisa que nós temos que fazer mais diariamente. Reciclar continuamente, dizendo, Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça nessa situação? Às vezes você precisa reciclar, você está tão envolvida num caos, numa situação familiar, numa situação que você daqui a pouco está trocando os pés pelas mãos. Está irritado com alguma coisa, está impaciente com outro, e aí você para um pouquinho, Deus, o que eu faço nessa hora? Mas você conversa com Deus. E Deus diz assim, e Ele vai fazer você lembrar do Espírito Santo, Deus vai te ajudar e dizer assim, olha, tu está irritado, tu está estressado, tu está preocupado, tu está acumulando uma certa mágoa nessa situação, tu está lidando com isso aí, tu já tem o suficiente para te trabalhar. Perdoa, te volta para Deus, anda em perdão, estende amor. O Espírito Santo vai lembrar as palavras que Ele nos deu já para você fazer. Não anda ansioso, amém, entrega isso na minha mão, faz isso aí. E aí você começa a fazer, de repente Deus pode até dizer alguma coisa específica, mas, meus irmãos, Ele não vai falar nenhuma coisa específica se você não estiver fazendo o básico. Amém. Faz aquilo que Deus diz. Procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor nessa situação que você está lidando? Você já sabe. Amém. O dia que aquele pessoal, aquela família pegou a mais e deu bicho, ele diz assim, pessoal, é o seguinte, vamos retornar ao primeiro amor. Deus diz, pega só essa porção, né? Pegamos a mais, né? A gente já sabe, vamos começar a praticar, então, na nossa casa, só o que Deus pede. E aí você vai. E a palavra de Deus é a seguinte, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a solução para nós. Amém? Qual é a vontade do Senhor? Amém. E obedecer. É muito confuso os tempos que nós vivemos, mas é uma bênção estar andando com Deus. Amém. Que o Senhor te restaure paz, a confiança, o amor. Deus existe. E Ele continua tendo um bom plano. Ele vai ser o galardoador, amém, daqueles que diligentemente vão fazer o que Ele pede. Uma das coisas mais preciosas que tem é que Deus está conosco. E essa é uma das coisas que o Espírito Santo fala conosco. Ele está conosco, amém. Ele vai te ajudar até o final, amém. Tudo vai dar certo, amém.